Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje iremos assistir a nossa quarta aula sobre o sistema excretor, também conhecido como sistema urinário, onde vamos dar continuidade à fisiologia renal, trabalhando mais a parte da produção da urina. Então, preste muita atenção! Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! E daí nós temos mais uma definição importante na fisiologia renal, que é a taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular nada mais é do que o volume de filtrado produzido por ambos os rins por minuto. Nas mulheres, essa taxa de filtração glomerular é aproximadamente 115 ml por minuto e nos homens 125 ml por minuto. Isso equivale a aproximadamente 7,5 litros por hora ou 180 litros por dia. A gente sabe que o nosso volume médio aí de sangue no corpo é 5 litros, né? Dependendo um pouco do tamanho da pessoa. Pessoas maiores têm um pouquinho mais de sangue, pessoas menores têm um pouquinho menos. E se a gente fizer as contas, a gente vai ver que esses 180 litros por dia de filtração glomerular, né, de filtrado glomerular que os nossos rins produzem, significam que o volume sanguíneo total do nosso corpo, ele é filtrado nos túbulos renais a cada 40 minutos. Então, a cada 40 minutos, nós temos o volume total de sangue passando pelos rins, sendo filtrado pelos rins e gerando ultrafiltrado glomerular. Obviamente, a maior parte da água que é filtrada nos glomérulos, ela deve retornar imediatamente ao nosso sistema sanguíneo, do contrário, nós morreríamos por falta de volume, por falta de água. E é por isso que o ultrafiltrado glomerular não representa a urina em si. Ao longo dos túbulos renais, a maior parte dessa água vai ser reabsorvida e a urina será concentrada para posteriormente ser eliminada do nosso organismo. Essa taxa de filtração glomerular, ela é regulada tanto por mecanismos reguladores intrínsecos do rim, quanto por mecanismos extrínsecos. E esses mecanismos eles vão atuar na vasoconstrição ou na vasodilatação das arteríolas aferentes, regulando, portanto, o fluxo sanguíneo dentro dos glomérulos e, consequentemente, afetando a taxa de filtração glomerular. Mas nessa aula nós não vamos entrar em detalhes a respeito destes mecanismos, mas saibam que eles existem e eles são necessários para garantir que a taxa de filtração glomerular seja suficientemente alta para permitir que os rins eliminem produtos aí da decomposição metabólica e regulem a pressão arterial, mas também não pode ser tão alta a ponto de causar uma perda excessiva de água. Bom, então nós vimos que o processo de filtração glomerular, ele é um processo inespecífico, né? Onde o filtrado glomerular contém um monte de substâncias e água, né? Que são importantes para o organismo e que precisam ser reabsorvidos, ou seja, precisam voltar para a circulação sanguínea. Então, o filtrado glomerular, ele ainda não representa a urina, ele ainda não é a urina. E conforme ele sai da cápsula de Bowman e vai passando pelos túbulos renais, ele vai sendo mobilizado por esses túbulos de forma que a maior parte do seu volume vai ser reabsorvida, ou seja, vai passar de volta para a circulação sanguínea. Nesse processo de manipulação desses líquidos pelos túbulos renais, algumas substâncias também vão ser secretadas, ou seja, elas vão passar do sangue para os túbulos renais, para fazer parte da composição da urina.
Mas o processo que realmente vai contribuir em maior proporção para gerar a urina, para gerar o produto final da urina, vai ser a reabsorção tubular. A reabsorção tubular, então, é a passagem de grande parte da água e dos solutos dos túbulos renais de volta para a circulação sanguínea. E a maior parte da reabsorção tubular acontece no túbulo proximal. O túbulo proximal, então, é responsável por 65% de toda a reabsorção tubular que acontece no néfron. A secreção tubular, então, é o transporte de substâncias do sangue, ali dos capilares peritubulares, para dentro dos túbulos renais, para posteriormente essas substâncias serem eliminadas juntamente com a urina, aliás, fazendo parte da composição da urina. Agora, é importante a gente saber que a reabsorção tubular é um processo extremamente complexo, onde cada soluto, onde cada substância vai ser reabsorvida de forma diferente em um local diferente do néfron, em um local diferente dos túbulos renais. E o nosso objetivo aqui não é desmembrar todas as especificidades da reabsorção tubular, mas é ter uma noção aí do processo geral de funcionamento dos néfrons. Bom, para que a reabsorção tubular aconteça, as células epiteliais dos túbulos renais, elas são células que vão ter uma atuação importante no transporte dessas substâncias de volta aí para o sangue, ou seja, no processo de reabsorção. Então, nessa imagem, a gente pode observar aqui essa região amarela representando o lúmen do túbulo renal, ou seja, o interior do túbulo renal. Esses retângulos estão representando as células epiteliais dos túbulos renais. Essa partinha azul representa o fluido intersticial, né, o meio intersticial, e esse túbulo é o capilar peritubular que está ali circundando os túbulos renais. Então, para as substâncias passarem no processo aí de reabsorção do lúmen tubular de dentro do túbulo para o sangue, elas precisam atravessar aí algumas barreiras. Essas substâncias precisam passar através das células tubulares, passar pelo fluido intersticial para chegar aos capilares, atravessando as células dos capilares sanguíneos para atingir efetivamente o sangue. E nesse processo aí de transporte dessas substâncias até o sangue, as substâncias aí elas podem fazer dois caminhos, podem pegar dois caminhos. O primeiro deles é a via transcelular, ou seja, a via transcelular é quando a substância atravessa a célula. E o outro caminho é a via paracelular, onde as substâncias passam pelas junções que estão entre uma célula e a outra. E como ocorre o transporte dessas substâncias aí por essas membranas? Para a gente entender isso, a gente precisa retornar e relembrar lá as aulas de química do colégio, onde a gente aprendeu os transportes através de membrana. Nós temos o transporte ativo e as difusões, a difusão simples e a difusão facilitada. Então, esses transportes aí de substâncias, eles podem acontecer a favor de gradiente de concentração, ou seja, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, e esse processo é chamado de difusão. A difusão simples ocorre quando os solutos conseguem atravessar aí a membrana celular, e a difusão facilitada acontece quando o soluto precisa de uma proteína facilitadora
que ajude esse soluto a ultrapassar a membrana celular. E nós temos o transporte ativo que acontece contra gradiente de concentração, ou seja, do meio de menor concentração para o meio de maior concentração daquele soluto. E nesse tipo de transporte, nós temos gasto energético, nós consumimos ATP. Por exemplo, moléculas pequenas e apolares, substâncias solúveis em gorduras, lembrando que a membrana celular é lipídica, conseguem atravessar facilmente a membrana celular. Já no transporte ativo, nós temos as chamadas bombas iônicas, como a famosa bomba ATPase sódio-potássio, que é uma bomba que vai bombear o sódio para fora da célula tubular e bombeia ao mesmo tempo o potássio para dentro dessa célula. E essa função vai ser extremamente importante para criar um gradiente de concentração de sódio, ou seja, para diminuir a concentração de sódio na região intracelular da célula tubular. E esse gradiente é importante porque isso vai atrair o sódio que está dentro do túbulo para a célula tubular e junto com o sódio, outras substâncias são transportadas, como glicose, aminoácidos, vitaminas. Aliás, por causa disso que o íon sódio vai ter uma função fundamental para reger todo o processo de reabsorção tubular. Porque conforme vai se criando gradientes de concentração de sódio, o sódio vai sendo atraído para fora do túbulo renal e junto com ele a gente tem o transporte de outras substâncias através de proteínas cotransportadoras. Então, o sódio vai ser extremamente importante na reabsorção aí da maior parte das substâncias de volta para o sangue. Já a água, ela vai ser reabsorvida parte por vias paracelulares e parte por vias transcelulares através de um transportador que nós chamamos de aquaporina. Então a gente pode ver que as células epiteliais dos túbulos renais, elas possuem aí proteínas transportadoras que vão identificar a molécula que vai ser retirada do túbulo e encaminhada para o capilar sanguíneo. E essas proteínas, elas vão mudando ao longo dos túbulos renais. E é por isso que cada túbulo possui a característica de reabsorver ou de secretar determinada molécula ou determinado grupo de moléculas. Então aqui a gente tem uma representação esquemática do néfron, onde nós podemos observar a cápsula glomerular, o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal e o ducto coletor. E aqui a gente pode ver a grande quantidade de solutos que são reabsorvidos no túbulo proximal, onde ocorre a maior parte aí de reabsorção de solutos. Então a gente tem sódio, cálcio, glicose, aminoácidos, vitaminas sendo reabsorvidas no túbulo proximal. O túbulo proximal também tem uma importante função no equilíbrio ácido-básico, no controle do pH sanguíneo, onde ele atua na reabsorção de bicarbonato e na secreção de grandes quantidades de íons H+, diminuindo o pH sanguíneo e acidificando a urina. E além disso, já na parte final aqui do túbulo proximal, a gente pode observar a secreção aí de toxinas e metabólitos aí de medicamentos que vão ser encaminhados aí para os túbulos para posteriormente serem eliminados do organismo.
Já na alça descendente de Henle, ou seja, na parte descendente da alça de Henle, a gente tem bastante reabsorção de água. Essa região é considerada uma região do sistema tubular especializada em mecanismos de reabsorção de sódio e água. Enquanto a alça ascendente de Henle, ela é praticamente impermeável à água, mas ela vai ser importante para absorver diversos íons e para gerar um gradiente que a gente chama de medula hipertônica. Lembrando que essa região da alça de Henle está localizada na medula renal. E esse gradiente vai ser importante para reabsorção de água que acontece aqui na alça descendente. Então, a alça descendente e a alça ascendente de Henle trabalham aí em parceria, uma gerando um gradiente e a outra usando esse gradiente para conseguir reabsorver água. Chegando aqui na região do túbulo distal, a gente tem aqui a secreção de mais íons H+, e de potássio, e a reabsorção de alguns íons importantes para o organismo, como cálcio, mais uma vez o sódio, cloreto, e reabsorção também de água. E finalizando aí esse percurso, a gente tem o ducto coletor, que participa também dos mecanismos de controle ácido básico, e ele é bastante influente na reabsorção de água, sendo que a sua permeabilidade à água vai depender de um hormônio produzido pela hipófise, chamado antidiurético. Na presença do hormônio antidiurético, a gente precisa diminuir a diurese, ou seja, diminuir a quantidade de água aí, né, na urina. Portanto, na presença de hormônio antidiurético, o ducto coletor se torna permeável à água para que haja sua reabsorção e a manutenção desses líquidos no corpo, deixando a urina mais concentrada, ou seja, com menor quantidade de água. E depois de todos esses processos, após passar pelo ducto coletor, a urina finalmente está formada e pronta para ser eliminada, excretada do nosso organismo, ou seja, saindo do ducto coletor, a urina vai chegar aí aos cálices menores, à pelve renal, atingindo o ureter, a bexiga, a uretra e posteriormente o meio externo do nosso organismo. Bom, pessoal, eu acho que deu para entender o quanto o funcionamento dos rins é complexo. E na realidade, o mecanismo de formação da urina envolve vários outros processos muito mais específicos e muito mais complexos que a gente não conseguiria abordar em apenas uma aula. Mas agora, com essa aula, você já consegue identificar as principais estruturas anatômicas dos rins e entender o processo geral de formação da urina. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!